Olá, pessoal, boa noite. Começando mais um episódio do nosso podcast O Melhor de Mim. E sempre de novo, e eu continuo falando, cada vez é um convidado mais especial. E hoje nós vamos receber uma convidada. Ela é médica, ela é cirurgiã do aparelho digestivo, que para especialidade é uma especialidade médica que a gente nem vê tantas mulheres, né? Geralmente a gente vê mais homens que fazem. E ela é também proctologista e tem uma área de atuação muito diferente e especial, que é a cirurgia íntima voltada para a estética íntima. Hoje, quem vai ser nossa convidada é a doutora Amanda Calheiros. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar de uma área que eu adoro, que eu amo e que cada vez mais a gente vê que tem crescido, que é principalmente a parte de estética íntima. E muitas pessoas que têm a queixa, mas acham que ainda não podem resolver. Temos sim essa especialidade dentro da nossa área médica. Que maravilha. A área da proctologia, né, de certa forma é uma área que tem um tabu, né? Sim. E que ele tem eu acho que ele vem diminuindo ao longo dos anos. Eu tive a curiosidade de olhar um pouquinho das redes sociais da doutora e já a gente vai passar as redes sociais dela. E eu vi que uma das perguntas mais... um dos seus vídeos que mais viralizou foi relacionado a quantas vezes é normal uma pessoa soltar um pum num dia. Sim. E isso tem mais de 11 milhões de visualizações, né? Verdade. Eu não sei se esse dado é real, mas eu já vi que uma pessoa pode chegar a soltar 20 puns por dia, né? Normal. Normal, quem tem problema Exato. Pode soltar até mais, né? Então, assim, matando a curiosidade, já que é uma curiosidade de tantas pessoas e que é ali voltada à saúde, né, do aparelho digestivo, qual é a resposta dessa pergunta? Eu acho que é uma média... mais ou menos falando em 20, né, de 15 a 20, é uma média da população no geral. Mas isso vai variar muito de acordo com a sua alimentação, né, com os seus hábitos. Pacientes, às vezes, que fazem dietas hipercalóricas, hiperproteicas, por exemplo, quem está malhando, né, quem está se exercitando, pode ter muito mais do que 20. E às vezes fica assustado quando vê, meu Deus, eu acho que eu solto muito mais que 20 puns ao dia, né? Ou aquela que tem gente que me manda mensagem, mas doutora, eu não solto nem 15. Isso é normal? Aí eu falo, calma, gente, isso varia muito de cada trato digestivo, mas a gente sabe que também o excesso de gases pode influenciar na qualidade de vida do paciente. Dependendo de algumas cirurgias que ele faz, ele pode soltar mais. A cirurgia bariátrica, por exemplo, isso pode acontecer. E tem gente que fala, isso atrapalha nas minhas relações sociais com as pessoas, né? Às vezes eu tô no almoço, tô no jantar, tô no meu trabalho, tô soltando pum, e as pessoas falam, nossa, que cheiro ruim é esse, né? Então isso varia muito. O que a gente come, como a gente se alimenta, isso vai influenciar também na nossa quantidade de produção de gases. A gente sempre vê as mulheres reclamando mais dos homens, dos maridos, né? Da divórcio. Exatamente. É verdade, os homens, eles soltam mais do que as mulheres ou é mais aquele tabu, aquela coisa mesmo que é enraizada, que a mulher não pode fazer, né? Isso. No geral, a gente tem uma diferença, às vezes, da constituição da flora intestinal masculina para feminina. E isso tem relação com o tamanho do intestino masculino em relação ao intestino feminino. Existe uma média de valores, mas, no geral, o homem acaba tendo um ânus um pouco mais comprido, um trato digestivo um pouco mais longo, pela constituição física dele, né? Mas, no geral, a gente vê realmente essa queixa dos homens soltarem mais pum, ser mais frequente. Eu acredito que às vezes é pela alimentação e a forma como eles lidam também com a questão de soltar pum, né? Liberam mais. Tipo, você começa a namorar um cara, de repente você começa a descobrir que ele solta pum. E você fica lá reprimindo o seu pum. Nem fazer cocô perto você pode, né? Você vai viajar com seu namorado, você não quer fazer cocô junto. Não parece que você não pode fazer cocô, né? Então a gente tem um pouco isso realmente, acho que é cultural, mas realmente existe sim uma produção de gases às vezes maior pelo tamanho do trato digestivo de um homem também. Eu lembro que, aí contando um pouquinho de uma história pessoal, né? Assim que começou a pandemia, eu tava num relacionamento recente, né? E o que a pandemia fez? Trancou todo mundo dentro de casa. Sim. E, teoricamente, nós não tínhamos essa intimidade ainda, né?
E aí um dia eu, assim, bem consternada com tudo que estava acontecendo, né, com a pandemia, olhei e perguntei assim, meu amor, o que é que tem sido mais difícil para você durante a pandemia, né? Achando que essa pessoa ia responder, as pessoas estão morrendo, não é minha família. Ela respondeu assim, segurar o pum. Não queria mostrar que ele pode soltar pum, né? Sem existir. Porque a gente estava obrigada a conviver o tempo todo, né? E eu ri, acho que os 2 anos de pandemia dessa situação, né? O que mostra que realmente, né, para muitas pessoas é realmente um tabu, uma dificuldade. Sim. E gera sintomas, né? Sim, com Quem certeza. prende muito tem aquele mal-estar. Tem gente que vai pro pronto-socorro com queixas de dores abdominais, você faz tomografia, você faz um monte de coisa e exame de sangue, acho que o paciente tá com apendicite, você vai ver, não é nada, é só gases. O né? pum atravessado que fala. Exato, o pum atravessado. Maravilha. Tem relação, então, a saúde física com a saúde do intestino? Com certeza, total. Eu costumo dizer que às vezes você, tô praticando esporte, quero suplementar com vários nutrientes, você vai no nutrólogo, nutricionista, faz uma dieta maravilhosa, mas se a sua mucosa do trato digestivo não estiver adequada, não estiver saudável, você não vai absorver nada daquilo, vai tudo sair no seu cocô. Então, o cocô diz muito pra gente isso. Existem exames de fezes que a gente vai avaliar a constituição das suas fezes pra ver como tá a sua saúde. Entendi. Não só exame de fezes serve pra gente ver se tem parasita, né, se você tá com verme. Não, o exame de fezes mostra pra gente, realmente, na constituição dele, se você tá perdendo proteínas, se você tá perdendo lipídios, né? Se a sua nutrição tá sendo adequada e se a absorção desses nutrientes também está sendo adequada. Não adianta a gente colocar pra dentro se a gente não absorver, né? Entendi. E isso, realmente, a constituição física da gente tem tudo a ver com o nosso intestino. Então, tem um formato correto, uma consistência correta das fezes? E sim, existe uma classificação chamada Bristol, é uma classificação bem famosa na coloproctologia, e a gente sempre numa consulta proctológica a gente vai perguntar para o paciente como é que é as suas fezes, é mais salsichinha, é bolinha de cabrito, tá diarreica, né? Existe um meio termo que a gente espera que seja uma fezes considerada saudável, que é aquela fezes em formato de salsicha, pastosa, que não seja ressecada, né? Que não tenha muco em excesso, que não tenha sangue. Por isso a importância de olhar para o seu cocô, né? Tem gente que às vezes faz cocô, tem nojo, descarga, se limpa rapidinho e pronto, né? Nem olha. Nem olha. E às vezes as fezes podem dizer pra gente. O tamanho tem a ver? Quanto maior, mais saudável? Não necessariamente. Tem pessoas que falam, minhas fezes são muito pequenas, ou minhas fezes são muito grandes. Criança às vezes faz se orgulha, né? De fazer um grande cocô. Tem gente que fala, gente, tem meu filho entope vaso sanitário lá em casa. Exato. Às vezes umas crianças pequenininhas, magrinhas, faz um cocôzão, né? Aí fica, isso é normal? Às vezes pode ser do padrão evacuatório da criança mesmo, porque ela tá comendo também influencia. Se você come muita fibra, o seu bolo fecal fica mais volumoso. Se você come pouca fibra, você vai fazer bolinha de cabrito, ressecada. Por isso eu falo, para fazer cocô bonito, você tem que ter um equilíbrio. Fibra e água. Se você também comer só fibra e não tomar água, virar uma bola, né? Vai ficar uma pedra lá intestinal, você vai ter que fazer lavagem. Que também não é nada agradável, né? Com certeza. Dentro da minha especialidade, né, na psiquiatria, uma das grandes perguntas que é necessário que sejam feitas é como está a saúde do seu intestino, né? Como é o seu hábito intestinal? Porque o próprio uso de medicações, né, da psiquiatria pode interferir, tanto soltando mais ou prendendo mais esse intestino. Inclusive, eu até converso com alguns pacientes que já passaram em outros colegas e que referiram que isso nunca foi um tema que foi tão abordado, né? E a gente sabe que além das medicações poderem afetar, tem a questão da desbiose intestinal, né? Que tem se estudado cada vez mais e visto cada vez mais as relações disso com a saúde mental das pessoas. Com certeza. O que é que você já chegou a ver no consultório alguma relação importante disso? Da saúde mesmo do intestino e desse impacto na saúde mental de alguém? Sim, com certeza. Eu acho que tem tudo a ver. A gente, inclusive, tem uma doença, né, que o coloproctologista trata, mas que às vezes a gente precisa levar para
para psicologia, para psiquiatria, que é a síndrome do intestino irritável, Sim, né? também. E que tem muito a ver com como o seu emocional tá e influenciando em como o seu intestino vai reagir, né? Perfeito. Então, se a pessoa tá muito estressada, tem pessoas que vão fazer uma prova e tem diarreia, tem pessoas que às vezes prendem totalmente se estão estressadas também. Então, tem a síndrome do intestino irritável do tipo diarreia, tem a síndrome do intestino irritável do tipo constipação e tem a mista, que o paciente alterna o padrão evacuatório, né? Sim. E dentro do tratamento, inclusive, a gente pode utilizar antidepressivos, né, para tratamento com melhora significativa para os pacientes. Mas, obviamente, tem paciente meu que chega com constipação. E aí eu sempre pergunto também, quais medicamentos você está usando? Às vezes está usando ansiolítico. E dependendo do ansiolítico, vai ter uma piora bastante importante do padrão evacuatório, vai prender mais. E às vezes a gente associa também, vê que o paciente também está fazendo uma síndrome do intestino irritável e a gente tenta até conversar com o psiquiatra do paciente. Será que dá para a gente trocar alguma medicação? Que às vezes está usando uma que não é tão legal para síndrome do intestino irritável. E aquela medicação para síndrome do intestino irritável também vai tratar a ansiedade, também vai ajudar nessa parte de depressão do paciente. Então, eu acho que tem tudo a ver. Acho que são especialidades que se conversam, porque hoje em dia todo mundo fala, e o intestino é o segundo cérebro, né? Exato. Tá muito ligado realmente, não somente porque a gente tem muitos neurônios intestinais, né? Mas também porque a gente tem uma influência muito importante na nossa saúde intestinal, de como a nossa nutrição está sendo feita, se a nossa saúde mental está boa, né? Sim. Acho que tanto que tem muitas pessoas, ainda que não tenham um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, por exemplo, que quando tem algum estresse, passam por alguma coisa emocional muito forte, sente odor abdominal, Com certeza. no estômago, ou tem diarreia, né? Tem um padrão intestinal diferente diante do estresse emocional. Verdade. Tem até a gastrite nervosa. A tal da gastrite nervosa. Tem um monte de paciente meu que tem gastrite nervosa. E a qualidade alimentar também, né? Sim, com certeza. Interferindo ali em metabolizações, enfim, em precursores de neurotransmissores, etc. Que são coisas que, de fato, muitas pessoas nem imaginam, Sim, né? Que verdade. pode ter tanta relação, mas que tem, né? Ultimamente, a gente tem ouvido falar muito de câncer, né? Intestinal, câncer de intestino, principalmente numa população cada vez mais jovem. Por que isso tem acontecido? Eu acredito que tem duas relações. Eu acho que talvez a falta de informação antes, né? A gente está trazendo cada vez mais em voga a questão da investigação. Nunca se fez tanta colonoscopia como agora, né? Antigamente as pessoas nem sabiam que precisavam fazer esse exame, achavam que era só quando você tinha algum problema. E, na verdade, a colonoscopia é um exame de rastreio. Que ele é muito incômodo, né? Sim, é um exame que você precisa fazer um preparo. Você tem que tirar 2 dias ali da sua vida, parar para fazer o preparo. Porque você vai ter que soltar o seu intestino. Limpar o seu Limpar intestino, mesmo, né? Então, se você não pode, nesse período, assim, pelo menos na véspera do exame, você não vai conseguir trabalhar plenamente, né? Então, é um exame chato. Mas eu costumo dizer que não é um exame que você faz anualmente, todo mundo acha que é anual, não é. Mas é um exame que funciona como se fosse uma mamografia para o câncer de mama da mulher, né? É um exame preventivo, não é pra gente descobrir nada, a gente não quer descobrir. E se tiver alguma coisa, você já vai tirar antes daquilo virar câncer, né? As verruguinhas que são os pólipos. sim. Se tiver alguma verruguinha ali, vai ser retirada e vai ser mandada para biópsia. E dependendo da biópsia dessa lesão, você vai ter que fazer esse exame em 2, 3 anos, ou às vezes em até 5 anos, se você não tiver nenhum achado. Então, é um exame chato, mas não é todo ano que você vai precisar fazer. E a vantagem dele é justamente evitar que você possa ter que se submeter a uma cirurgia, né? A um esquema de quimioterapia e radioterapia, que é muito mais desgastante do que um preparo intestinal, né? Com certeza. Então, acho que assim, a gente tem que pesar sempre isso, claro. Tem seus riscos, como qualquer exame. Tem gente que fala, nossa, mas minha vizinha perfuraram o intestino dela fazendo o exame. Claro, qualquer exame que você vai fazer tem seus riscos. Uma tomografia, se você tomar o contraste, você pode ter uma reação alérgica, né? Enfim. Então, assim, eu acho que realmente vale muito a pena se bem indicada. Então, eu acho que tem a questão da desinformação, e agora as pessoas estão cada vez mais, né, investindo em informação, mas eu acredito também que tem muita relação com a nossa alimentação. Um dos casos que tem sido mais comentados recentemente é o caso da Preta Gil. Sim. Né? E ela é uma mulher jovem, né? Quais seriam os principais fatores de risco
para esse desenvolvimento? Porque a gente sabe que quando alguém que tem alguma repercussão maior no cenário nacional apresenta algo assim, né? Principalmente para quem já tem algum gatilho emocional, Sim. de ansiedade, alguma coisa, que tem aquela questão relacionada ao medo do adoecimento, isso às vezes se torna um gatilho, né? E a pessoa passa a achar que qualquer dor, qualquer coisa pode indicar, né, um câncer, por exemplo. Quais seriam os fatores de risco, de fato, para ter um câncer de intestino, de reto? Sim, então, os principais fatores são genética, então a gente sempre pergunta, tem alguém na família que teve câncer de intestino? Geralmente o mais significativo são os familiares de primeiro grau, né? Então, os pais, os seus irmãos e os filhos. Mas a gente sabe também que, além da genética, sempre pode ser você ser o premiado, né? De ser o primeiro da família. Isso acontece geralmente relacionado com a sua ingesta alimentar. Então, a gente sabe que uma dieta rica em fibras é a que previne o câncer de intestino, mas a gente sabe que a maior parte da população se alimenta de alimentos industrializados, né? Pouco naturais, pouca fibra, muita farinha branca, e isso tudo aumenta a chance de ter câncer de intestino. Além disso, a constipação é também um fator de risco para câncer de intestino. Mas, óbvio, não é só isso, né? Senão muitas pessoas teriam. São várias questões. Né? Mas a constipação também é um fator de risco. A gente tem a questão de obesidade, ser também um fator de risco para câncer de intestino e para vários tipos de câncer. O paciente obeso é um paciente inflamado, né? Então, ele tem aumento de chance de ter vários tipos de câncer pelo processo inflamatório sistêmico que ele tem, né? E a gente tem a questão do seu padrão de vida mesmo, estilo de vida. Já se sabe até que, inclusive, estilo de vida de ansiedade extrema pode aumentar a chance de você ter um nível maior de cortisol no seu organismo, e isso aumentar também a chance, né, de processo inflamatório sistêmico. Enfim, são várias questões que englobam um paciente que pode ter, né, pode vir a ter o câncer de intestino. Mas eu acho que essa questão de diferença de vida, né, o estilo de vida hoje em dia é muito mais rápido, todo mundo está se alimentando muito rápido, está mastigando muito rápido, não faz aquela refeição mais pausada igual antigamente, né, que era um momento, você preparava seu próprio alimento. Hoje em dia a gente pede iFood, a gente não sabe nem como o alimento foi feito. Compra qualquer coisa processada, rápida. O importante é encher a barriga, né? A alimentação não é mais uma experiência, né? Você tira aquele período de tempo ali muito rápido, você tem que voltar a trabalhar, você não foca no que você está comendo. Isso tudo acaba sendo muito ruim para o seu processo digestivo como um todo, aumentando a chance, sim, de você ter câncer de intestino, né? Quais seriam os sintomas que uma pessoa, ou não tem sintomas, né? Geralmente, o início da manifestação de um câncer, você pode não ter muitos sintomas, né? Por isso que é importante fazer Por isso a prevenção, preventivamente, né? A partir de qualquer idade? Na verdade, a gente estipula 45 anos para a população no geral, independente de você ter familiar. E se você tem alguém na família, né, principalmente parente de primeiro grau, 40 anos. Então, é um pouquinho antes. E quem fez algum tipo de cirurgia, essas coisas também, você falou, por exemplo, quem é obeso ou quem já fez uma cirurgia bariátrica, entra também nessa idade antes ou mantém os 40? Na verdade, não. O bariátrico, não. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças que são também risco maior do paciente ter câncer de intestino, porque é uma doença que gera inflamação intestinal. Esse paciente, às vezes, vai precisar fazer um intervalo menor entre os exames, e ele começa a fazer o rastreio 10 anos, pelo menos, após o diagnóstico dele, né? Aí você tá falando dos sintomas, então, teoricamente, no início a pessoa não sente nada. Às vezes a pessoa não pode sentir nada, absolutamente nada, e ela começa a sentir, às vezes, quando a doença já começa a ulcerar, começa a ter um tamanho maior, e aí você pode, nesse momento, às vezes, pegar uma doença que já até não tem mais chance de cura, né? Então, por exemplo, sangramento nas fezes é um dos primeiros sinais que o paciente pode perceber. Ele pode ter emagrecimento, mas nem sempre. O paciente ele pode começar a perceber, se for uma lesão muito
muito próxima do ânus, ele pode perceber dor na região anal, né? Afilamento das fezes, quando é uma lesão mais baixa, próximo da saída. Se for uma lesão do lado direito do intestino, porque a gente tem um intestino grande, né? Do lado direito, se a lesão for mais do lado direito, o paciente tem mais diarreia. E se for do lado esquerdo, o paciente pode ter mais prisão de ventre. Entendi. Então, às vezes, altera. Aí você fica, nossa, o meu intestino funcionou super bem. E agora, de um tempo pra cá, ele tá preso. Tá saindo com sangue, tô com dor para evacuar. Aí a gente tem que acender o alerta, né? Você falou de um tema muito importante e muito comum na vida de muitas pessoas, que é o sangue nas fezes, o sangramento nas fezes. A gente sabe que tem aquele sangramento vermelho vivo, que pinga no vaso sanitário. Tem aquele sangramentozinho que, quando a pessoa passa um papel, ela observa só aquele pequeno sangramento que depois passa. Tem um sangramento mais... como se fosse uma borra de café, uma coisa assim mais escura, mais digerida. E tem aquele que a pessoa nem nota, né? Que às vezes, eventualmente, no exame de fezes, acaba aparecendo. Qual desses é o preocupante? Então, na verdade, depende também da localização, né? Se o câncer do intestino for do lado direito, geralmente o sangue ele vai sair mais preto, porque ele já passou pelo trato digestivo restante e sofreu um processo de digestão. Então, ele sai como se fosse borra de café mesmo. E se for mais para o lado, mais próximo do ânus, né, um tumor mais do lado esquerdo, ele tende a sair vermelho vivo. Mas a gente tem que sempre lembrar, gente, né? Porque às vezes sai um cocô mais ressecado, sai um sanguinho que você tá com câncer, tá? Existem doenças orificiais, que são as doenças do ânus, que podem sim causar sangramento. Isso é a fissura anal, que é como se fosse um rasgo na borda do ânus, a própria hemorroida, que é super comum na população, pode causar esse sangramento, inclusive que pinga no vaso, um sangramento bastante volumoso em alguns casos, e não é por isso que você tem câncer. Mas o que acontece a pessoa sangrou. Aí ela, hemorroida, não procura o médico. E é nessas que a gente pode, em algum momento, descobrir um câncer de intestino, né? No paciente que, às vezes, deixou de lado, não se preocupou porque achou que era uma doença benigna. Coisa simples, né? Passou a pomadinha que compra, né, sem receita na farmácia. Verdade. Que é o mais comum que acontece, né? Todos os meus pacientes que tiveram hemorroida chegam no consultório, doutor, eu passei essa pomada aqui, mas não resolveu, o que eu posso fazer, né? Então, a maioria. E vai comprar a pomada assim, escondido, porque não quer falar que tem hemorroida. Nem a pomada, nem aquele sabonetezinho. Nem a sabonete. Típico. Pra diminuir o desconforto. Com certeza. Lembrar até de uma vez eu conversando com um amigo médico, ele me falou no dia seguinte, Luciana, a vida é muito injusta. Aí eu disse, por quê? Ele disse, eu fui na farmácia ontem. Aí ele disse, eu tava na fila, o homem que tava na frente tava comprando um pacote de camisinha. Aí ele disse, e eu com um Proctil. É a pomadinha, né? Pomada pra hemorroida. E eu ri bastante dele com isso. Ele disse, a vida não é justa. Não. É mais comum a hemorroida acontecer em mulheres ou em homens? Geralmente mais em mulheres, geralmente, né? Principalmente, eu vejo muitas mulheres, até quando entram na fase de gestação, acabam apresentando, né? Sim, com certeza. A gente tem vários fatores de risco que aumentam a chance de ter hemorroidas. Um deles é a gestação, fator hormonal. As mulheres são mais constipadas do que os homens. Isso que eu ia te perguntar também. São mais. A mulher tem o intestino mais preso que o homem? Então. Tende a ter mais preso por ação hormonal mesmo. Entendi. Nosso intestino, a gente sofre ação de progesterona mensalmente, né? E as variações do ciclo. E a progesterona é um hormônio que dá uma boa diminuída na nossa peristalse intestinal. Qual é o tempo máximo que uma pessoa, né, homem ou mulher, consegue ficar sem ir no banheiro, sem fazer o número 2? Olha, pode ser... Você se surpreende com os relatos dos pacientes. Tem paciente que falou, fiquei 30 dias. Meu Deus. É bizarro. Esse aí é o famoso enfesado. Enfesado. O que a gente considera normal, né? Porque tem gente que fala assim, eu queria fazer cocô todos os dias. Na verdade, às vezes não é o seu padrão. Tá. Às vezes você pode fazer cocô a cada 3 dias, na verdade, 3 vezes por semana. Isso é considerado o mínimo necessário para esvaziar o seu intestino, né? 3 vezes por semana, isso dá cada dia sim, dia não, mais ou menos, né? Esse seria o mínimo.
E o máximo considerado normal é até 3 evacuações por dia. Às vezes tem pessoas que fazem cocô todos os dias, mas fazem cocô assim, com muito esforço, ficam horas sentados no vaso para conseguir fazer cocô, e às vezes faz aquelas bolinhas de cabrito. Essa pessoa, apesar de evacuar todos os dias, ela também é constipada, então ela também precisa de tratamento, porque é uma pessoa que se esforça muito para fazer cocô e um cocô muito ressecado. É verdade que quem fica muito tempo sentado no vaso tem mais chance de ter hemorroida? Com certeza. Por quê? Por conta da questão da pressão ali na região central do ânus, né? Quando você está sentado assim numa cadeira normal, igual a gente está, você tem uma sustentação do assoalho pélvico, né? E quando você está no vaso sanitário, o vaso tem um buraco no meio. E ali a região do ânus fica pendente, Pesa, né? Pesa, sem sustentação. Então, obviamente, a pressão vai se localizar toda naquela região que não está sustentada. E o que aumenta a chance de ter hemorroida? É a pressão local mesmo. Quando você está grávida, por exemplo, além da ação hormonal, de deixar o seu intestino mais preso, você também tem que a pressão do útero ali sobre a região pélvica aumenta. Entendi. Então, por isso, você pode ter mais hemorroida. A hemorroida a gente entende como se fosse uma varizes, né? Uma varizes no ânus. São vasos sanguíneos anais que começam a se dilatar demais e aí a pressão aumentada ali pode fazer com que ele sangre, aumente de volume, saia até para fora, né? O paciente que às vezes tem prolapso da hemorroida para fora e fica até assustado. Mas, basicamente, as mulheres acabam sofrendo mais com isso por N fatores de risco que a gente tem, né? Tem pessoas que preferem fazer cocô com um banquinho nos pés. Isso é o mais indicado? Sim, ajuda bastante. É uma das dicas que a gente dá no consultório para os pacientes constipados, por conta da angulação que você cria, né? Teoricamente, se você pensar, né, nos nossos ancestrais, eles faziam cocô agachados. Então, seria a posição ideal, né, que é a posição de cócoras. Essa posição você consegue retificar o ângulo retal, porque o nosso reto ele tem uma angulação. Entendi. Dependendo da posição que você fica, você pode angular ele mais ou você pode retificar. Teoricamente, se tiver retinho, o cocô vai passar mais fácil. E essa angulação que você cria quando você faz o uso do banquinho vai retificar o ângulo do reto. E se você apoia os pés no chão, ele fica angulado. Então, ele cria um kinkzinho ali, né? Na hora que o cocô vai passar. Então, dificulta mais. Para quem tem constipação, todas as dicas são válidas, né? Verdade. Mamão, com ameixa, deixar a ameixa de molho de um dia para o outro. Então, o pessoal pega todas as dicas possíveis, né? Legal. Muito bom, muito bom. Eu acho que muita gente está curtindo o nosso papo. Porque, assim, por mais que seja um tabu, uma dificuldade das pessoas falarem sobre isso, uma coisa é certa, gente, ninguém realiza a fotossíntese, né? Então, todo mundo come e o que você come, você precisa fazer com que o seu trato gastrointestinal funcione. Sim. E quanto melhor ele funcionar, mais saudável você vai estar. Eu vejo muitas pessoas embasando a sua autoestima em qualidades que elas consideram que as outras pessoas veem nelas. Né? Uhum. Por que eu tô falando isso? Eu vejo muita gente, como você falou, com algumas questões relacionadas ao próprio hábito natural do organismo, né? Mas que se sentem inadequados de alguma forma. A sensação de inadequação é uma das piores dores do ser humano. Né? As pessoas, elas precisam, e é por isso que as redes sociais estão crescendo tanto, cada vez mais, né? Elas precisam, de certa forma, se comparar para se sentirem adequadas, pertencentes, parecidas com um grupo. E quando elas se sentem, né, diferentes, isso acaba que pode impactar, inclusive, na saúde mental e na forma como ela se relaciona com as pessoas. Por que eu estou perguntando isso? Qual é a maior queixa em relação à autoestima, já que você, e agora eu vou começar a falar um pouquinho da estética, né? Que você já recebeu no seu consultório? Então, eu acho que o meu público está um pouco nichado, né? Por conta de eu ser coloproctologista. Então, para a minha área, a maior queixa ou é plicoma anal, que é uma pelinha que fica na borda do ânus. Muitas pessoas nem sabem que existe esse nome, acham que tem hemorroida. Sim. E aí, às vezes, descobre que é só uma pelinha, uma bordinha que fica sobrando ali. E a segunda queixa mais comum é a questão do escurecimento íntimo, né? Então, tem muitas, não só mulheres, mas eu tenho um público LGBTQIA+,
bastante significativo no consultório, que tem essa região como uma região chave, né, na relação social e ali na relação sexual mesmo, que ele vai ter com o parceiro. E é importante que ele se sinta confiante, né? Eu acho que não dá pra gente dizer, tem um padrão, né, de beleza. Às vezes a gente publica isso na internet. Eu ia até perguntar, né, se existe algum padrão de beleza anal. Sim, existe um padrão, né, que às vezes as pessoas falam, vai virar escravo desse padrão. Eu acho que ninguém vai virar escravo de nada. Se você se incomoda, existem opções para que você possa melhorar se aquilo te incomoda. Quais são esses principais incômodos? O que é que as pessoas mais pedem no consultório quando a gente está falando de estética anal? Sim, estética anal, o que mais as pessoas querem é tirar essas pelinhas, né, que às vezes a pessoa acha que pode ser até uma verruga, aí o parceiro olha e fica, né, nossa, o que é isso? E a questão do escurecimento. Essas são as principais queixas, o que a pessoa chega falando, quero melhorar isso, né? E outras coisas, por exemplo, a ginecologia aborda muito a questão de ninfoplastia, que é a hipertrofia dos lábios vaginais. Então, para o público da gineco, com certeza essa vai ser uma queixa que seja mais frequente, né? Para mim, o meu público, quando me procura, é plicoma, pelinha, que nem sabia que existia tratamento, e a questão do escurecimento íntimo, né? Tem algum outro procedimento? Da região íntima, tem um procedimento que a gente faz, mas é intravaginal, com laser, que chama Mona Lisa. É um tratamento que a gente faz para melhorar a incontinência urinária leve. E aí envolve, né, não somente questão estética, mas questão também doença, né, que incomoda muitas mulheres. O tratamento de rejuvenescimento íntimo, que a gente faz para melhorar a lubrificação vaginal, deixar a região mais apertadinha, estimular colágeno interno da vagina, que também a gente faz com a utilização de laser Mona Lisa. E tem a questão dos lasers para melhora ali da pele, tanto da vulva, da virilha, perianal, que às vezes vai ficando mais murchinha, a mulher vai percebendo que vai ficando mais com perda de colágeno na região, aí o escurecimento acaba sendo uma das consequências. Tem como fazer preenchimento, né, da região, quando tem, às vezes, mulheres que às vezes passam por bariátrica mesmo, relatam que depois do emagrecimento ficam com a área muito murchinha, né, perdem gordura da região, tanto de vulva quanto região ali de raiz de coxa, e aí você consegue fazer preenchimentos com ácido hialurônico, igual faz no rosto, mas faz na região íntima. Legal. Interessante. O padrão de ânus saudável é mais enrugadinho ou é menos enrugado? Na verdade, eu falo, ânus tem que ter ruga, né? A gente não tem que fazer... Inclusive, tem um tratamento que a gente faz que é botox anal, que não é estético, né? Não é pra ficar sem ruga. Não. A ruga tem que ficar lá, bonitinha. E essas rugas são importantes, porque o nosso ânus não pode ser liso. Eu falo, o ânus não é pra ser careca, né? O ânus, ele precisa ter rugas. E tem essa possibilidade da pessoa perder aquelas ruguinhas por alguma Sim, doença? por exemplo, se você fizer uma cirurgia de hemorroida e tirar toda a pele ao redor ali no procedimento, você pode ter uma estenose do ânus. O ânus se fecha, né? Na cicatrização ele fica liso e ele não consegue esticar. Porque o processo de evacuação, você precisa ter a ruga, porque quando ele estica, ele consegue esticar, né? E aí você perde a ruga no esticamento. E depois, quando ele volta com as ruguinhas. Então, as rugas são importantes. O problema é que, às vezes, por algum processo inflamatório, você pode criar essas pelinhas, que são os plicomas, que é uma cicatriz, né? De crises de fissura, crises de hemorroida, e aí o paciente fica incomodado. Ou até o ato de ficar fazendo muita força para fazer cocô pode formar esses plicomas, né? E aí as mulheres se incomodam muito, têm vergonha, porque dependendo da posição sexual, o parceiro vai ver. Homossexuais que têm relação com homem que faz sexo com homem também pode, né, se incomodar dependendo da posição sexual, vai dar pra ver. E eles acham, às vezes a pessoa acha que é uma doença. Eu tive uma paciente que ela, né, teve uma relação com um cara assim, que ela tava saindo, e o cara falou, isso é uma verruga, que coisa horrível e tal. E ela ficou super incomodada com aquilo. E ela nunca tinha se incomodado, sabe? E ela acabou me procurando porque ela tava incomodada com aquilo. Eu falei, olha, você tem que fazer se for
pra te fazer feliz. Não porque o cara que você teve relação achou estranho, né? Mas eu sempre acho, qualquer procedimento que a gente tem que deva fazer que não seja de doença, seja uma questão estética, faça se te incomoda, né? Existe o padrão, que é, teoricamente, a região íntima mais clara, né? Da coloração da sua própria pele. Existe a questão de você ter um ano sem sobra de pele. Isso, teoricamente, é o que todo mundo gostaria, né? A grande maioria da população. Mas a gente tem que saber que o nosso corpo vai se comportar e ele tem cicatrizes, que são nossas histórias, né? Sim. E isso faz parte. Mas tem como melhorar se te incomoda. Você está falando desses incômodos, e eu lembrei aqui de um caso, e só fazendo uma breve relação. Tem pessoas que convivem com outras que passam por momentos de muita dificuldade de convivência, principalmente pelo silêncio daquele parceiro ou daquela parceira, né? A pessoa que muitas vezes está passando por alguma situação, ou enfim, mas simplesmente de um dia para o outro, né, não fala mais com o parceiro ou a parceira. Aí passa 1, 2, 3 dias, fica em silêncio, se isola, e às vezes acaba gerando muito sofrimento naquela relação, né? E eu observo que muitas dessas pessoas que se fecham, se isolam e não conseguem expor o motivo, né, que é a raiva de quem se relaciona, né? Por que que ela não me fala o que é, né? É porque muitas vezes não consegue lidar e nem consegue entender exatamente o que está acontecendo, ou até entende mais ou menos, mas o medo, o sofrimento é tão grande que não consegue expor. Né? Recentemente eu vi um caso de um casal onde o esposo ele passou um tempo super estranho com a mulher, né, com a esposa, e ela achando que o problema era com ela, né? E, na verdade, ele estava com um desconforto anal e ele tinha muito medo de falar sobre isso com ela pelos tabus dele. Nossa. Né? Pelo medo do que ela poderia pensar, por achar, enfim, né? Todos os pensamentos ali que ele achava que poderiam estar relacionados àquela possível queixa. Né? E quando depois assim de meses de dificuldade mesmo de relacionamento e ele se fechando e não falava e tudo, ele não aguentou e falou o que estava sentindo, né? E eles foram no procto, né? No final das contas, não era nada grave, apesar do desconforto, mas ele fez tinha mais de 45 anos, fez uma colonoscopia e achou um pólipo que a biópsia veio neoplasia. Nossa. Né? Então, assim, para você ver como as coisas elas podem, né, se desenrolar. E aqui eu fiz um breve relato que associou a saúde mental de uma pessoa, de um relacionamento, né, mas que estava passando por toda uma dificuldade no relacionamento por conta de um tabu, né, que uma dessas pessoas estava passando, né? E aí, contextualizando um pouco essa questão dos tabus, né, da dificuldade que as pessoas têm em abordar essa temática e tudo, qual foi o principal tabu, qual foi a principal dificuldade que você já ouviu no seu consultório ou de algum colega que, enfim, afetou ali a saúde intestinal, anal de um paciente? Eu acredito que uma das situações mais difíceis é quando a gente fala de fissura anal. Porque tem pacientes que não têm relação sexual anal, mas podem desenvolver fissura por constipação, por outras questões, né? E... Salvo engano, nesse caso era, acho que uma fissura mesmo. Né? Pra você ver, sim. Teoricamente não era nada. E às vezes a pessoa tem dificuldade realmente de expor isso, né? E uma situação que eu tive foi um paciente, que ele teve fissura, e a fissura acaba gerando uma hipertonia do ânus. Então o ânus ele fica muito tenso, porque ele tá sentindo dor. Quando você tá com dor, você se contrai, né? Esse paciente, ele tinha relação sexual com um parceiro dele, ele estava com fissura
E ele falou que ele não conseguia ter relação sexual anal, né? Ele sempre queria ser o ativo, mas ele não queria expor pro parceiro que ele estava com problema no ânus, porque ele ficava com medo, né, daquilo afetar o relacionamento dele. Mas o parceiro... Achar que talvez ele estivesse traindo ou tivesse... né? E aí ele falou pra mim que o relacionamento dele acabou, porque ele não conseguia se abrir com esse namorado dele na ocasião, e ele não conseguia falar, olha, eu tô com um problema no ânus, querendo ou não. Isso acontece, por exemplo, com uma mulher. Se ela tá com algum problema vaginal, às vezes ela fica com um certo receio de expor isso pro parceiro, porque isso pode torná-la mais feia ou torná-la menos interessante, né? Porque a vagina dela tem um problema. Até limpa. Né? As mulheres Sim. têm essa questão também. Não pode ter um cheiro, né? Às vezes exacerba o uso de sabonete íntimo, fica até com uma candidíase, algum problema. Porque, meu Deus, meu marido, na hora de ter uma relação, meu namorado, vai fazer um sexo oral e vai sentir algum cheiro diferente. Mas, gente, a gente tem cheiros, né? Todo mundo tem. E é normal, claro, você vai ter a sua higiene, mas o excesso também pode causar doença, né? E aí ele, por falta de se abrir, fala, tem um problema, estou com um problema, preciso me tratar, será que você pode esperar por esse momento? Ele acabou perdendo o relacionamento dele, né? Então, acho que a falta de comunicação, né, é chave quando a gente está com qualquer problema de saúde. E nessa região íntima é mais complicado ainda, né? Falar agora sobre mitos e verdades do sexo anal. Eu vi que você tinha lá até um videozinho falando sobre isso. Qual é o principal mito que você acha que tem sobre sexo anal? Tem um que as pessoas perguntam muito pra mim, é se causa hemorroidas. Causa? Na verdade, não causa, né? Não é o fato de você ter relação sexual anal que você vai ter hemorroida. A questão toda é que se você tiver hemorroida já, porque você tem, e tiver relação sexual anal, você pode desenvolver uma crise ali, principalmente se ela tiver meio inflamadinha, né? Por N motivos. Então, a mesma coisa, pimenta causa hemorroida, né? Boa. Na verdade, não causa. Então, sexo anal não causa hemorroida. Não causa pode hemorroida. exacerbar se você já tiver a hemorroida. Pimenta causa? Mesma coisa, não causa, Piora. mas piora. Se você tem, e tem gente que fala, nossa, comi mexicano, né? Crise de hemorroida. Curry, essas coisas. Então, condimentos de forma geral, comida muito temperada, pode aumentar o fluxo de sangue local ali e causar uma crise de hemorroida. Mas não é o fato de comer pimenta que vai te gerar uma hemorroida. Sentar em local quente. Essa também, né? Essa é boa. Essa também é conversa fiada, é mito. Não tem nada a ver. Não tem. Tem algum outro mito que você lembra que as pessoas perguntam? Deixa eu ver. Se causa fissura, né? Nesse caso, pode causar. A fissura é aquele rasguinho mesmo, né? Se você fizer sexo anal e não usar lubrificante, né? Você pode ter. E o lubrificante que eu digo é sempre lubrificante à base de água. Não adianta usar um lubrificante com anestésico, por exemplo. Primeiro que não vai ter prazer nenhum, né? Que vai ficar anestesiado. E segundo que você, se tiver algum problema, se tiver com dor, você não vai sentir. E aí você pode fazer um machucado ali na borda do ânus e enfim, aí a fissura pode surgir a partir disso. Legal. Quer dizer, legal não. Mas eu digo interessante. Que bom. Muito, muito, muito bom. É isso. São coisas que as pessoas talvez não tenham facilidade de perguntar e tudo. Sim. Mas que acaba surgindo essas dúvidas, Com né? Com certeza. Uma outra questão também, que muitas vezes ninguém sabe, é a questão do papel higiênico. Boa, vamos falar dele. Papel higiênico é uma convenção mundial de que todo mundo usa, né? Pra limpar depois que você faz cocô. Mas, na verdade, nós da coloproctologia condenamos o uso do papel. Era isso que eu ia perguntar. Não se deve utilizar? Não se deve. Independente de, não tenho problemas anais, posso passar? Teoricamente, você pode fazer o que você quiser. Mas o que é que causa? Deixa mais sensível? Possibilita uma fissura? Isso, com certeza. Além de poder causar dermatites, né, na região do ânus, deixar a pele mais friável e mais fina, né? O papel, por ser seco e áspero, mesmo aquele que a gente fala que é tripla, quatro folhas, ele não é papel, né? E ele não vai fazer uma higienização adequada. Você
pode muitas vezes passar o papel, você fica às vezes passando. Você fala, gente, continua saindo. E você vai se machucar ali nesse processo, né? Então a gente não orienta o uso de papel higiênico. Aí o pessoal brinca no Instagram, quando eu posto isso, o pessoal fica, antigamente o pessoal limpava com sabu de milho, não sei o quê. Eu falo, gente, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser, o seu é seu, né? Tem medo, mas enfim, faz como quiser. A gente tá dando uma orientação. Uma vez eu passei por uma situação com um sobrinho. Eu tenho 11 sobrinhos, tá? Então Nossa. vocês não vão saber de quem eu tô falando. Mas eu tava com ele e ele disse, tia Lu, eu quero fazer cocô. Aí eu disse, tá bom, meu filho, vamos. Aí eu fiquei na portinha do lado de fora do banheiro, né? E ele, criança ainda, ele acho que uns 8 anos. E terminou, né? Aí terminou, ele queria que eu ajudasse ele a limpar. Ele não sabia exatamente até, Deus. né? Tá bom, vamos lá, né? Aí eu disse, meu amor, então vamos fazer assim, Tilo vai ensinar você a limpar. Tá bom. Né? Enrolava o papelzinho, não tinha o que fazer, tinha que passar, né? Enrolava o papelzinho, passava, vinha, ele pode jogar no lixo. Quando tava assim na 10ª vez, ainda vinha. Ele disse, tia Lu, quando é que acaba? Quando é que para? Eu acho que ele não tinha 8 anos, não, acho que ele tinha um pouquinho menos. Aí eu disse, meu filho, você vai ter que passar até não vir mais. Meu Deus, tadinho. Tadinho, não tinha o que fazer, né? Mas foi uma situação interessante. Sim. Mas, gente, não usa, né? Exceto se não for na urgência, né? Claro. Então, o ideal é não utilizar. Se estiver em casa, você conseguir lavar, o ideal é lavar. Água, sabão de glicerina, sabão neutro. Sabão íntimo, né? Aquele que não tem... né? O ideal é que tenha um pH neutro, né? Neutro, dependendo né? do sabonete íntimo, ele pode fazer mal também. Então, porque dependendo, assim, tem uns sabonetes que a gente utiliza, que às vezes vem lá, que é específico para a região vaginal, inclusive e tal, mas dependendo da composição, ele tem um pH alterado, que pode alterar, por exemplo, a flora vaginal e flora anal. Então, eu sempre oriento sabonete neutro, o menos cheiroso, o menos cheio de bambambam. O mais simplesinho é o melhor. Ótimo. Então, gente, aroeira. Tem gente que adora sabonete, sabão de aroeira. Eu já ouvi gente também que gosta de fazer o asseio com sabão de coco. Sabão de coco. Já ouviu isso? Não sabia. Já ouvi isso. E assim, acho que não é o mais adequado, né, doutora? Não, acho que o pH não é tão... Não deve ser mais alcalino, né? Muito bom. Eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus convidados aqui no podcast. O nome do podcast é O Melhor de Mim, né? Que é justamente para que a gente consiga abordar aqui, né, da forma mais leve, tranquila e didática para quem está assistindo, aspectos que podem levar a pessoa a essa melhor fase dela, essa melhor, né, versão dela. Quando a gente fala de você, doutora Amanda, né, o que é que você acha que é o melhor de você na sua profissão? O que é que você acha que você entrega de melhor hoje? Eu vou trazer o que os meus pacientes falam para mim, né? Que eu gosto muito de ouvir esse retorno deles, para ver o que eu posso melhorar, enfim, o que tá legal, o que eles gostam. De forma geral, eu acredito que eu falo de uma forma muito direta e converso com meus pacientes sobre tudo. Eles se sentem à vontade para falar comigo e a minha especialidade pede isso, né? Não é todo mundo que consegue essa confiança dos pacientes e graças a Deus e o trabalho que eu estou fazendo, as pessoas já chegam no consultório falando, parece que eu já te conheço, doutora, e eu vi que você fala de uma forma tão natural que eu vim aqui e sei que posso falar tudo com você que você não vai me julgar. Então, eu acho que, antes de mais nada, na medicina, o problema todo é que muitos médicos fazem medicina por fazer, né? Mas quando você faz porque você está se entregando ali de verdade na sua profissão, de forma que o paciente ele sente esse retorno, ele sente que ele pode conversar com você de uma forma natural. Esse é o grande segredo, né? É saber que você está ali para uma troca. Às vezes você não vai saber a solução do problema do paciente, mas você vai ouvir ele, você vai entender o problema dele, você vai estender a mão mesmo, né? Antigamente o médico ele ia lá, prescrevia o remédio, pronto, acabou.
hoje em dia eu acho que o mais importante é a gente ter relação com o nosso paciente, né? Claro, é o nosso trabalho, né? Eu depois vou para minha casa, tenho meu marido, tenho minha família, mas é o nosso, é aquele momento que você está ali realmente entregue para poder fazer o seu melhor. Então, eu acredito que é isso que eu sinto mais dos meus pacientes, que eles sabem que eles podem contar comigo. Então, acredito que seja isso. Eu acho que muita gente tem falado, inclusive, a inteligência artificial, ela vai acabar com a medicina? Né? Toda essa tecnologia que está sendo criada vai acabar com a medicina? Né? Porque hoje você tem algoritmos que fazem diagnósticos mais rápidos, que conseguem ler diversos artigos científicos mais rápidos, que conseguem precisar um diagnóstico melhor, que conseguem sugerir uma conduta melhor. Sim, existe, é real e a gente sabe disso. E uma vez, numa discussão com os colegas exatamente sobre isso, foi o ponto que eu mais defendi, né? O que faz a medicina, né? O que faz um médico, o que torna um médico especial, não é simplesmente a habilidade que ele tem de acertar um diagnóstico e de fazer um tratamento correto. Né? Com certeza. Essa, com certeza, é um braço, né, importante. E, obviamente, que a gente espera que a dedicação, o estudo, o aprofundamento, que na medicina contínua ele sempre aconteça. Mas se nós médicos não formos capazes de gerar vínculo com esse paciente, né, de realmente gerar o afeto, gerar o conforto que o paciente merece, precisa, né, dentro da relação médico-paciente, lembrem-se que quando uma pessoa vai buscar ajuda de outra em relação à saúde dela, ela está confiando a vida dela, o que teoricamente ela tem de mais precioso. E é inadmissível que alguns profissionais médicos hoje esqueçam disso. Verdade. Se cria ali uma relação que eu chamo até de bolha, né, médico-paciente, é uma relação de tanta confiança, né, que aquilo não pode ser tratado como qualquer coisa. Verdade. Né? O tempo do médico é precioso, mas a confiança do paciente também é. Então, enquanto os médicos que continuarem acreditando que esse vai ser o maior diferencial deles, a relação médico-paciente, a capacidade de ouvir, de dar atenção, de deixar a pessoa confortável, né? De permitir que ela tenha, que ela se sinta cuidada, né? Verdade. Esses serão os médicos que vão sobreviver no futuro e que a inteligência artificial ou qualquer algoritmo de saúde que se crie não vai conseguir superar. Sim. É a relação que a gente consegue criar. Com certeza. Você falou tudo. E quando você fala que é isso que você oferece para os seus pacientes, gente, eu estou diante aqui, então, de uma super, super, super médica, não somente por todo esse conhecimento que ela trouxe, mas também porque ela tem esse cuidado. Eu acho que a palavra é essa. Verdade. Além da minha especialidade hoje, eu também já há alguns anos eu atuo com gestão, né? E atualmente eu tenho um time de quase 30 médicos atuando no Brasil todo. E quando eles me perguntam, né, alguma coisa, eu sempre falo isso. Se eu não conseguir responder rápido, perguntem para vocês mesmos, vocês estão cuidando desse paciente? Verdade. Porque se a resposta for sim, dificilmente eu vou dizer que tem alguma, entendeu? Antes pecar pelo excesso de cuidado, de zelo, do que pela falta dele, né? Então, a palavra que embasa a nossa profissão é cuidado. Com certeza. Paciente que vai num consultório e não se sente cuidado, não vai talvez voltar. seja melhor, e talvez seja melhor ele fazer também o exercício de buscar um outro colega, de buscar uma outra opinião. Porque a essência da profissão é o cuidado. Com certeza. Muito bom, muito bom. Estamos chegando aqui aos nossos minutos finais. Tem alguma outra coisa que você acha importante a gente abordar em relação a esse tema? Bom, eu acho que a gente tem que sempre fazer uma mensagem aqui, aproveitar, né, esse canal para a gente falar com os nossos pacientes, com os nossos telespectadores, né, que são pacientes em algum momento, em algum momento. Não achem que coisas que vocês ouviram, que é simplesmente, é normal, e não buscar uma solução para isso, né? Tanto em qualquer aspecto, não somente da minha área, né, mas a gente tem em todas as áreas alguns pontos fracos, né? E
que, acho que na minha, falando de proctologia, a hemorroida é um ponto fraco. Todo mundo acha que não é nada demais, que vai passar. E tem medo, às vezes, de ir, porque ouviu que fulaninho de tal fez a cirurgia e sofreu pra caramba. E acha que vai passar por tudo isso. E Porque dói. Dói. Coça. Incomoda. Tem gente que não perde muito da qualidade de vida. Sim. E que não vai buscar ajuda. Eu costumo dizer que a gente só descobre que a gente tem anos quando a gente passa por algum problema lá. Verdade. Que a gente tá aqui, a gente não tá... Nossa, eu tenho mão, eu tenho aqui, né? Tenho minha perna, mas você não lembra que você não tem fica anos. pensando, né? O ânus tá ali. Aí quando acontece algum problema que você... Nossa, eu tenho anos. Meu Deus, não consigo trabalhar. E às vezes uma coisa pequena, né? Vamos colocar uma hemorroida que você nunca deu muito valor e que te impede de trabalhar. Você não consegue render, você só fica ali incomodado, você vai ter que fazer um banho de assento, usar alguma medicação, procurar desesperadamente. Eu tenho muito na minha especialidade os SOS, né? Aqueles pacientes que surgem do nada. De domingo para segunda aparece. Aconteceu alguma coisa. Inclusive feriado, às vezes eu deixo lá um horário de telemedicina e a pessoa consegue agendar, tipo, num feriado prolongado que a pessoa não vai conseguir, tem umas telemedicinas. Geralmente é por hemorroida? Geralmente é uma hemorroida ou fissura. Dor no ânus é o principal, né? Que é aquela coisa desesperadora. A pessoa não consegue ficar bem. Né? Você ainda convive com gases, com estufamento abdominal. Agora, ânus, você não consegue conviver. Você convive com uma gastrite ali que tá atacada. Você toma um omeprazol, acha que tá tudo bem. Tenta fazer uma dietinha, mas o ânus é desesperador mesmo. E ninguém vai dizer o que é que você tem. A pessoa fala, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de estômago. Mas a pessoa não fala, eu tô com dor... Ai, todo mundo quer esconder, né? Quer esconder, é por isso que eu falei, todo mundo quer fingir que não tem. Sim, né? Com certeza. E desmistificar isso mesmo, né, gente? Todo mundo tem anos, todo mundo faz cocô. A gente precisa realmente... E eu acho que isso vem de berço. Você deve saber melhor ainda sobre isso, porque às vezes, quando você é mãe, né, e tem o seu filho. Quantas vezes a gente não pode o nosso filho a falar, não, pode falar que quer soltar pum na frente de todo mundo, não pode falar que tá com vontade de fazer cocô. E a criança vai assimilando isso, né, e vai falando, não posso fazer cocô errado, fazer cocô é feio, fazer cocô, né, e tem muitas crianças hoje em dia com um problema que a gente chama de encoprese, que é a dificuldade de evacuar, crianças constipadas como nunca a gente se viu. Eu esses dias postei até no Instagram um vídeo de uma menininha falando que teve que fazer lavagem intestinal, uma criança. E chegou um monte de mãe falando, meu filho não consegue fazer cocô, doutora, o que eu faço? Né? E às vezes, claro, tem outras questões, mas muitas vezes é a nossa culpa também, a forma como a gente aborda isso na nossa sociedade. É errado fazer cocô, é errado soltar pum? Não é, gente, todo mundo faz isso. Mas a gente cria uma esfera de que todo mundo tem que ser perfeito, que você não pode soltar pum, você não pode falar que você quer fazer cocô, que é errado. Parece que uma mulher bonita não faz cocô. O pessoal fala isso, nossa, nem parece que faz cocô. Essa daí não faz cocô, essa não solta pum. Não, gente, todo mundo faz, é necessário e que bom que faz. O errado é não fazer, né? O errado é não fazer, né? Com certeza. É aquilo que você falou lá no começo, as viagens no início do relacionamento. Sim, a gente quer ser perfeita, né? É isso aí. Onde é que as pessoas te acham? Fala um pouquinho das tuas redes sociais, fala um pouquinho... Você atende em São Paulo? Atendo em São Paulo, né? Vim pra cá fazer minhas especializações e criei raízes aqui. Ela falou que era do interior do Rio de Janeiro. Eu disse, mas esse sotaque tá mais ali pra Minas. É divisa com Minas. Espírito Santo é bem na pontinha do estado, então não tem sotaque carioca. E aí vim fazer minhas especializações em São Paulo. Fiquei aqui. Atualmente tenho consultório, mas eu também troco muita informação, muitas dicas no meu Instagram, né? Que é DRA, doutora.amandacalheiros. Abreviação de doutora. Né? E aí vocês podem digitar lá, me achar. Tem muitas dicas legais, podem mandar dúvidas, tem caixinha de perguntas e a gente tem essa troca bem legal lá. Tenho muitos pacientes que são seguidores que viram pacientes e isso é muito legal. Que maravilha. Então, DRA. Doutora Amanda Calheiros. Doutora Amanda já tem 128 mil seguidores no Instagram, só para vocês entenderem o quão referência ela é, né? E os vídeos que ela tem
vários, inclusive com esses temas, com essas dúvidas que a gente tirou aqui, onde ela aborda ainda mais. Tem alguns que são, inclusive, super engraçados. Você trata, assim, de uma forma, né, super leve. Então, Amanda, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada por nos ajudar com tantas dúvidas. Todo mundo que assistiu é aquilo que falei, né? Por mais que a pessoa não queira assumir ou aceitar ou lembrar, né? Ela também, né, tem o trato gastrointestinal dela da boquinha ao anos. Né? É isso então, aí. Ela vai precisar em algum momento cuidar disso. E é isso. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por todos esses ensinamentos, pela sua simpatia. Né? Espero que as pessoas possam aproveitar cada vez mais esse material, porque a gente sabe, né, inclusive os dados, o que a gente tem ouvido e visto, né, é que a saúde do intestino, do ânus, ela tem sido cada vez mais necessária e urgente. Né? Então que as vergonhas, os tabus, todas essas dificuldades que a gente também abordou aqui não sejam causas para que as pessoas não cuidem, né, da sua saúde. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Você também é maravilhosa. Muito obrigada. E pessoal, sigam a doutora, procurem a doutora. Você faz telemedicina também, Faço também. Então, se você estiver em outro local também que não em São Paulo, pode pedir a segunda opinião da doutora ou a opinião da doutora, mas não deixe de buscar um médico que você confie e que você empatize. É isso aí. Beijo grande. Até a próxima.